estava oculto aos homens. Então, nós podemos dividir a fundação da igreja em dois momentos. O que vamos chamar de momento profético, que se dá no momento da chamada de Abraão, quando Deus chama Abraão, lhe faz promessas e diz para ele que através dele as nações da terra seriam benditas. Isto já apontava para o plano executor messiânico que haveria de ser revelado em Cristo Jesus, quando trouxesse a mensagem da cruz ao mundo. Então, de fato, se cumpriria esta profecia que as nações da terra seriam benditas, seriam abençoadas, seriam bem-aventuradas, seriam mais do que felizes por meio do cumprimento dessa profecia. E a outra forma que podemos dividir a fundação da igreja é a fundação histórica. E isto faz uma referência ao dia de Pentecostes, quando ocorreu de fato a inauguração da igreja no dia de Pentecostes. A igreja surge no coração de Deus, a sua fundação se concretiza na cruz, com a morte de Cristo, quando ele diz está consumado, e a sua inauguração propriamente dita se dá no dia de Pentecostes, que está referenciado lá em Atos, no capítulo 2. Então, como nós já sabemos da fundação da igreja, quando ela foi fundada, quando ocorreu essa fundação, nós vamos estudar agora a questão da composição da igreja de Cristo. Quem são os membros da igreja de Cristo? A igreja de Cristo, queridos, é composta de duas classes de povos: os judeus e os gentios. É esta união espiritual que forma uma assembleia, a Assembleia dos Santos, que formam a igreja de Cristo, que somos todos nós, reunidos e congregados em torno de Cristo, como diz o apóstolo São Paulo lá em Efésios, que todos nós temos bebido de uma única fonte, de um único Espírito, que todos nós fomos selados com o selo do Espírito Santo, como penhor da nossa salvação, como penhor dessa promessa maravilhosa que nós temos recebido. Mais do que fazer parte desta igreja, nós precisamos ser igreja. Nós precisamos ser igreja. Se tornar membro da igreja de Cristo, isso é uma observação muito importante, que muitos não entendem, mas se tornar membro da igreja de Cristo não é fazer parte de uma organização religiosa. Não basta somente ter uma carteirinha de membro, receber a catequese, a instrução, não é isso? Ser catequizado, discipulado, ser batizado em águas, ser integrado dentro da organização, ser aclamado, ser aceito. Não é isso. Fazer parte da igreja de Cristo não é fazer parte de uma organização. Nós nos tornamos membros da igreja de Cristo quando nós aceitamos pela fé o sacrifício de Cristo, reconhecemos o seu senhorio nas nossas vidas. O batismo nas águas, como testemunho público, é apenas um simbolismo da nossa fé, que nos garante a entrada na instituição. É o nosso testemunho público que garante a nossa aceitação na instituição organizada e não na igreja. O que nos faz entrar na igreja de Cristo e ser igreja de Cristo e ser discípulo é o novo nascimento, é a regeneração, é a conversão, produzida por meio de frutos dignos de arrependimento, como disse o Senhor Jesus. É preciso que isso fique bem claro. Não é batismo nas águas, não é cargo. Não estou dizendo que sou contra. Estou deixando claro que isso é importante para a organização. O batismo nas águas, o cargo, não é a carteira de membro, não é o tempo de crente que você tem, não é você fazer parte de uma instituição religiosa mais antiga, uma instituição que tem
100 anos. Certa vez uma pessoa chegou para mim e disse: minha instituição, minha igreja tem 100 anos de fundação. Aí eu disse: pois a minha igreja tem mais de 2000 anos. Como assim, sua igreja? Digo: porque eu faço parte da igreja de Cristo. Eu sou pastor-presidente da instituição Igreja Evangélica Amor de Deus. Estou pastor-presidente da igreja, instituição religiosa Amor de Deus. Eu não fundei igreja alguma. Eu não fundei igreja alguma, pelo amor de Deus. Eu fundei uma instituição religiosa do ano de 2000, 27 de julho do ano de 2000. Uma instituição religiosa. A igreja de Cristo, quem fundou foi Ele. Então a minha igreja, a minha instituição, ela tem 20 anos. A instituição religiosa, a instituição da qual eu faço parte, a organização da qual eu faço parte. Agora, a minha igreja da qual eu faço parte, a igreja de Cristo, ela tem mais de 2000 anos de fundação. E não fui eu quem fundei, foi Cristo quem a fundou. Foi Cristo quem a fundou. Então, queridos, ser membro da igreja de Cristo não significa fazer parte de um movimento pentecostal, não significa ser evangélico, não significa ser protestante, ter uma carteira de membro, frequentar os cultos, ser dizimista, frequentar aquela igreja B ou aquela igreja C, a igreja histórica, reformada ou independente. Não. Fazer parte da igreja de Cristo é muito mais do que isso. E o interessante de tudo é que Cristo deixou marcas para a sua igreja. Cristo deixou marcas. A igreja de Cristo, ela tem pelo menos 5 marcas, 5 características, que se você cumprir essas características, você é a igreja de Cristo. Se você cumprir essas características, você é a igreja. Se você cumprir. Primeira característica da igreja de Cristo: fazer missões. A igreja verdadeira de Cristo aspira missões, respira missões, cumpre o ide imperativo do mestre. Não foi um pedido, foi uma ordem. Ide! Ide! A igreja de Cristo, ela tem a Bíblia como autoridade máxima, como única fonte de fé, regra e doutrina e prática. Terceira característica: a igreja de Cristo é aquela que prega o evangelho cristocêntrico. Estamos vivendo aí o evangelhozinho egocêntrico e antropocêntrico. Egocentrismo. Tudo isso aí é fruto do institucionalismo, da tendência institucionalizada, das influências, das filosofias humanistas, dos teólogos modernos, dos teólogos racionalistas, que trouxeram, não é isso? Os teólogos iluministas, racionalistas, que trouxeram esta influência para o meio protestante. E isso gerou o egocentrismo humano, a vaidade humana, o orgulho, a soberba, a prepotência, a vanglória, os instrumentos de orgulho, de soberba, trouxeram e se infiltraram, imbuindo, permeando, enchendo a verdadeira igreja, a igreja de Cristo, enchendo, influenciando, infelizmente, a igreja de Cristo. Mas a igreja verdadeira de Cristo, ela prega o evangelho cristocêntrico. Ela não prega o evangelho egocêntrico, egocentrismo, onde o ego humano é quem predomina, nem o antropocentrismo. A palavra antropos vem de homem, né? Então, o homem no centro das atenções. E nós estamos vivendo isso, em que temos estrelas gospel, temos estrelas pastores com muito dinheiro, milionários, e a igreja de Cristo se transformou nisso aí, em instituição religiosa, em organismo institucionalizado, infelizmente. E aí as estrelinhas do mundo gospel, estão aí, as estrelas do mundo gospel. E até as músicas de hoje, as músicas evangélicas, não dá nem para ouvir, porque
A maioria são tudo músicas louvando o homem, endeusando o homem. Pode olhar. As letras são bonitas? São, o ritmo é bonito, a melodia, tem muita melodia bonita, muita letra bonita. Mas, infelizmente, as melodias, as letras estão glorificando o homem. Pode pegar, é o homem, é Deus a serviço do homem. Não é o homem a serviço de Deus. Não existe mais, dificilmente existem músicas que falam de uma adoração verdadeira. As músicas de hoje é só falando do que Deus pode fazer pelo homem. Mas eu acho que eles esqueceram de ler na Bíblia, né? A minha graça te basta. Deus não deve mais nada a ninguém. Ele já mandou o seu filho, já morreu na cruz por ele. Se ele quiser salvar, salva. Se ele quiser curar, ele cura. Se ele quiser perdoar, ele perdoa. Se ele quiser fazer o que ele quiser, ele faz, porque ele é soberano, não tem satisfação a dar a nenhum de nós. Tá certo? Então a minha graça te basta, está lá. Deus não deve nada para ninguém não, meu irmão. Me compadecerei de quem eu quiser me compadecer, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Ele mata, ele fere, ele faz reviver. A vontade é dele, o querer é dele. Nós só temos que aceitar, mesmo que não entendamos o que ele quer fazer. Tá certo? Então, a terceira marca da igreja é o evangelho cristocêntrico. É o evangelho cristocêntrico. Quarta marca da igreja: pregar a realidade do pecado, a necessidade do novo nascimento, a necessidade da santificação. Quarta marca. Quinta marca: lembrando que a santificação é um ato exclusivo de Deus. Você não faz nada para se santificar. Não venha para cá com essa história que o homem tem participação em santificação, não. Certo? A santificação é um ato exclusivo de Deus. É um dos aspectos da salvação, juntamente com a regeneração e com a justificação. Santificação não é perfeição, é o caminho que nos leva à perfeição, que é a glorificação futura. Será a nossa glorificação futura. Quando seremos transformados desse corpo de humilhação, seremos transformados em corpo glorioso para nos encontrarmos com o Senhor nos ares, quando a igreja for arrebatada para se encontrar com o Senhor. A quinta marca da igreja do Senhor Jesus, a quinta característica de uma igreja verdadeira, é esperar a volta de Jesus. É uma igreja que crê na volta de Cristo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Um crente que ele ouve falar da morte de Jesus, um crente que ele ouve falar dos sofrimentos que Cristo passou, dos sofrimentos que Cristo sofreu, um crente que ouve falar da volta de Jesus e ele não sente nada, e isso não mexe com ele, e isso não lhe causa emoção, e isso não mexe com a estrutura, e isso não lhe causa uma introspecção reflexiva, eu vou dizer uma coisa: tem alguma coisa errada, precisa realmente se converter para o Senhor Jesus, porque ainda não foi regenerado. A igreja de Cristo, queridos, então, só voltando aqui, se você é a igreja de Cristo, se enquadra dentro dessas características que você é a igreja de Cristo. Você é a igreja de Cristo, tá bom? Então, a missão, a obra da igreja, a tarefa da igreja na terra: pregar a salvação, evangelizar o mundo. Tem muitas coisas que a igreja faz, muitas tarefas, mas o tempo não dá para nós enumerarmos todas aqui. Nós vamos citar aqui apenas alguns exemplos. Por exemplo, pregar a salvação, evangelizar o mundo, fazer missões, prover meios de adoração, meios de culto, que é o serviço divino, glorificar o nome de Deus, prover meios de comunhão, de integração religiosa entre os irmãos, edificação espiritual, fortalecimento espiritual, sustentar uma norma de conduta ética. Eu não vou falar de conduta moral, tá certo? Porque moralidade é algo subjetivista, é algo individualista. Então a ética está acima da moral. Jesus não trouxe um evangelho moralista, mas ele trouxe um evangelho ético. A ética está acima de uma conduta moral. Então a igreja de Cristo tem essa função, além de tudo, de promover os meios de integração religiosa entre os irmãos, a edificação espiritual e o fortalecimento,
prover meios de adoração, como eu disse, glorificar o nome do Senhor, evangelizar o mundo, sustentar essa norma de conduta ética. Então, como sal do mundo, como sal da terra, como luz do mundo, a igreja deve lutar contra aquilo que se opõe. O sal fala de preservação, a luz fala de testemunho. Então a igreja tem que lutar e se opor contra tudo aquilo que se opõe aos preceitos divinos revelados em Cristo. O exemplo maior dessa ética que a Bíblia fala é o exemplo de Cristo. Se nós olharmos para Cristo, nós vamos ver que essa conduta ética, ela está regrada, ela está baseada, ela está consolidada no amor de Cristo. E esta é a maior ética de Cristo: não fazer aos homens aquilo que vós não quereis que eles vos façam a vós. Então, o Cristo deixou claro que a sua ética, a ética da sua igreja, está baseada no amor. Quando ele disse: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Observemos que Cristo não diz assim: olha, vocês serão conhecidos como meus discípulos se vocês forem dizimistas. Vocês serão conhecidos como meus discípulos se vocês fizerem parte de um movimento pentecostal. Que o mais importante é ser pentecostal. De acordo com a Bíblia, Atos 2, não fazer parte do movimento pentecostal. Isso para Deus não importa. Certo? Então, observe que Deus não está dizendo assim: ó, nisto vocês serão conhecidos que sois meus discípulos se vocês fizerem parte de uma igreja, de uma instituição religiosa mais conhecida no mundo. Não. De uma instituição religiosa onde tem o templo mais bonito do mundo. Não. Estão aí muito preocupados com o templo. Mas Jesus está preocupado se você é discípulo. Ele está querendo saber se você é discípulo de verdade. Aí por isso que ele diz na sua palavra: e nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Então esta é a ética de Cristo. A ética baseada no amor. A igreja tem duas ordenanças, meus queridos irmãos. São duas ordenanças. Existe aqui uma divergência entre alguns teólogos se essas ordenanças são sacramentos ou não. Do meu ponto de vista, baseado na palavra, né, o meu ponto de vista baseado na palavra, não tem condições dessas ordenanças serem sacramentos. Os sacramentos são os sinais sensíveis da graça, como sendo um auxiliar indispensável para a pessoa conseguir a salvação. Eu não acredito nesta possibilidade. Quais são as ordenanças? Eu acredito que são ordenanças apenas que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja, que é o batismo em águas e a ceia. São as duas ordenanças. O batismo como um ato simbólico da nossa identificação com Cristo, que se dá por meio da nossa confissão pública, né? Então, esse batismo, ele nos traz um simbolismo da nossa morte, do nosso sepultamento e da nossa ressurreição, para uma nova vida em Cristo. A palavra batismo vem do grego baptizo, que significa imersão ou mergulho, e nós acreditamos que o modo correto de se batizar, de batizar alguém, é utilizando o modelo bíblico, né? O método bíblico, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como está registrado na Bíblia, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 28. Então, a segunda ordenança, que é a ceia do Senhor, que ela tem uma importância como um memorial. Ela é um memorial. Existe aí também as divergências entre no meio protestante, no meio cristão, entre a consubstanciação e a transubstanciação. Não queremos entrar no mérito da questão, não é isso? Mas dizer que a ceia do Senhor é um ato comemorativo da morte de Cristo, é um ato de fortificação espiritual para a nossa fé, é um ato de comunhão entre os crentes e também um ato de esperança. Quer dizer, como Jesus disse, né, em sua palavra, até que ele venha. Então a ceia do Senhor deve ser celebrada até que ele venha. Algumas igrejas não praticam aí a questão do batismo em águas, porque diz que é um ritual judaico, é um ritual da lei, mas nós entendemos que o batismo nas águas fazem parte
O batismo nas águas fazem parte também da Igreja de Cristo, porque existe testemunho dos pais apostólicos desde a era patrística, entre os séculos I e século II, que isso se praticava. Inclusive, nós temos registros no Didaquê, que naquele ensino catequético dos 12, que mostra que a igreja executava a prática do batismo em águas. Então, a igreja primitiva também, como trazendo o fundamento dos apóstolos, o ensinamento dos apóstolos, que nós também seguimos e tomamos como exemplo, nós entendemos que o batismo nas águas continua válido para os dias de hoje, que não é um ritual exclusivamente judaico, que hoje não serve mais para nada. Com certeza serve sim, embora que seja um simbolismo da nossa união com Cristo, mas não deixa de ser necessário. Então, não acredito que batismo e ceia venha transmitir salvação para ninguém. Isso baseado na palavra, né? Então, de acordo com o nosso ponto de vista, baseado na palavra do Senhor. As palavras que descrevem a igreja de Cristo. Algumas palavras que descrevem a igreja. Por exemplo, nós somos conhecidos, a igreja de Cristo é conhecida como os irmãos. Isso fala da fraternidade, da comunhão espiritual, na qual foram abolidas todas as divisões que separam a humanidade. Em Cristo não tem rico, não tem pobre, não tem feio, não tem bonito, não tem sábio, não tem ignorante. Todos são irmãos, todos são fraternalmente unidos em Cristo. Não tem preto, nem branco, não tem pardo, não tem cor, não tem preconceito. Tudo foi abolido em Cristo. Outra palavra que descreve a igreja de Cristo, crentes, porque fala da nossa fé que temos em Deus. Santos, fala da nossa dedicação ao serviço divino, ao serviço do Senhor, ao culto, ao trabalho do Senhor, ao evangelismo, entre outros trabalhos que existem para que nós possamos fazer e servirmos a Deus até a sua volta. Outra palavra que descreve a igreja de Cristo, eleitos, fala da nossa escolha, da escolha feita por Deus, fala da escolha feita por Deus a nós com um propósito glorioso. Essa escolha tão maravilhosa que o Cristo fez das nossas vidas. Ele deixa bem claro: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Então foi ele, a escolha foi dele, não foi nossa. Não foi nós quem amamos a Deus, foi ele quem nos amou e provou esse seu amor de modo tão real, tão prático, que se entregou na cruz por nós, mesmo sabendo que nós não tínhamos o que oferecê-lo, nem tinha como retribuí-lo. Isso é que é o amor verdadeiro, né? Então nós também somos conhecidos como cristãos, a igreja de Cristo conhecida como cristãos, porque o nosso foco central é Cristo e seus ensinamentos. Nós seguimos a Cristo e seus ensinamentos. Então, por isso que eu digo, não siga a instituição religiosa, siga os ensinamentos de Cristo. Discípulos, somos conhecidos também como discípulos. O discípulo quer dizer aprendiz, aquele que está aprendendo de um mestre. Então fala da nossa preparação espiritual. Então nós temos também aqui algumas palavras que ilustram a igreja. Nós temos aqui algumas palavras que ilustram a igreja também. Tem várias palavras, mas eu escolhi aqui 3 palavras que ilustram a igreja, esse organismo vivo, que tem vida por meio de Cristo, essa vida contínua por meio de Cristo. O corpo de Cristo é uma dessas palavras que ilustram a igreja. Nós somos vários membros que fazemos parte de um só corpo, que é a igreja. Todos têm a sua função, todos têm sua importância. Ninguém na igreja é maior ou melhor do que ninguém. Tá certo? Se nós somos igreja, nós somos igreja reunidos. Nós somos igreja reunida. Uma igreja reunida, ligada a um organismo espiritual, ligada ao corpo que é Cristo. Então, todos têm sua importância,
Todos têm seus talentos diferentes. Um tem um talento para uma coisa, outro tem um talento para outro. Um tem um talento para pregar, outro tem um talento para cantar, outro tem um talento para pastorear, outro tem um talento para servir, outro tem um talento para administrar, mas todos unidos são importantes para o bom funcionamento desse corpo, que é a igreja. Então a palavra, uma das palavras que ilustra a igreja de Cristo é o corpo, porque a vida de Cristo continua a ter expressão por meio do seu corpo, que é a igreja. Outra palavra que descreve a igreja é o templo de Deus. Deus habita na sua igreja por meio do seu Espírito. Então nós somos templos e morada do Espírito Santo. A igreja é templo e morada de Deus. O verdadeiro templo somos nós, não é o templo construído pelas mãos dos homens. Então outra palavra que descreve a igreja, a noiva de Cristo. Essa palavra descreve a nossa união com Deus, a nossa união e a nossa comunhão com o próprio Cristo. Por isso que se chama de noiva, noiva de Cristo. E nós temos agora, queridos irmãos, mais apenas 2 assuntozinhos aqui, básicos para nós terminarmos, que é a questão da forma de governo eclesiástico. Nós sabemos que Jesus foi para a glória do Pai, foi para a glória e ascendeu aos céus, está à destra de Deus, nos céus. E a igreja de Cristo, o Espírito Santo não deixou uma receita de bolo como uma forma de governo neotestamentário ou eclesiástico. Mas fica claro que uma observação é que a igreja de Cristo, olhando o testemunho, a literatura do Novo Testamento, olhando a literatura neotestamentária, fica claro que a igreja de Cristo nunca foi governada por um único homem aqui na terra. Depois que ele partiu para a glória, né, os homens criaram modelos de administração, modelos de governos eclesiásticos, os quais gostaríamos de citar aqui, pelo menos três modelos de governos. Mas nós sabemos que os 12 discípulos, eles estavam à frente, eles ficaram à frente de todo o trabalho evangelístico que se processou após a ascensão, a subida de Cristo aos céus. Mas no decorrer da existência, depois da morte dos apóstolos, a igreja, como estava dentro dos círculos judaicos, depois que ela foi reconhecida, ela saiu de seita, né? Deixou de ser reconhecida como uma seita e foi reconhecida como uma instituição religiosa dentro do Império Romano, e o Constantino foi quem fez isso. Não foi o Cristo quem institucionalizou a sua igreja, mas foi o Constantino, o imperador Constantino, quem institucionalizou a igreja, transformando no sistema católico romano. Depois, mais tarde, Martinho Lutero transforma a igreja no protestantismo. Mas alguns modelos eu gosto de falar isso aqui porque algumas pessoas acham que Cristo criou o cristianismo, que Cristo fundou o cristianismo. Isso é uma grande mentira, isso aí é uma grande farsa, que os homens têm enganado as pessoas. É uma das grandes mentiras que Cristo criou o cristianismo, porque cristianismo é uma religião. Cristo não veio trazer religião, queridos. Isso aí é uma discussão já que já debatemos, que já discutimos bastante tempo, essa questão. O Cristo trouxe o Evangelho, a mensagem da cruz, a mensagem de salvação, de arrependimento, de regeneração, de santificação, de justificação, de salvação, certo? Ele não criou religião alguma, mas os homens criaram modelos de governos eclesiásticos, né? Já que a igreja se institucionalizou através de Constantino, que criou a religião, fundou o cristianismo, o Constantino, no século III para o século IV, como eu disse para vocês. Ele cria e introduz o sistema católico romano. Então se criam aí modelos de organizações religiosas. Nós temos aí o modelo episcopal ou prelático, que é o modelo do catolicismo romano,
Tá certo? Nós temos aí o modelo congregacional ou independente, que é o modelo das igrejas Assembleia de Deus, entre outros modelos de outras igrejas ramificadas do segmento assembleano. Tá certo? Então, esses ramos, essas ramificações da Assembleia de Deus, geralmente, elas têm um modelo, sustentam um modelo congregacional ou independente. E nós temos também o modelo presbiteriano ou oligárquico, tá certo? Que a igreja presbiteriana, ela utiliza esse modelo, para a sua administração, das instituições religiosas presbiterianas. E para concluir, nós gostaríamos de falar, do corpo eclesial. O corpo eclesial é basicamente constituído por dois ofícios, né? O ofício de presbíteros, que também nós temos também os anciãos e o bispo. A palavra bispo vem da palavra grega episkopos, que quer dizer supervisor ou superintendente. E nós temos também outra palavra que descreve também o presbítero, o ancião, e a própria palavra presbítero. Então nós temos essas três palavras sinônimas: presbíteros, anciãos e bispos, que são os oficiais eclesiásticos da igreja, que são pastores, não deixam de ser pastores. A grande questão é que, analisando o modelo da igreja primitiva, numa determinada localidade, numa determinada jurisdição, num determinado campo eclesial, pastoral, poderia ter vários presbíteros, mas um era o pastor, aquele que presidia, tá certo? Aquele que presidia aquela jurisdição, aquele campo pastoral, aquela área pastoral. Então, esses presbíteros, eles acabavam, esses oficiais eclesiásticos, eles acabaram sendo auxiliares do pastor. E nós temos também os diáconos, que é outro grupo do corpo eclesial. Os diáconos. A palavra diácono significa ministro. São aqueles que são escolhidos para atender os interesses materiais da igreja de Cristo. Mas não é só isso. Eles foram escolhidos para esse excelente negócio. E é tanto que a Bíblia diz que aqueles que servirem bem como diáconos alcançarão para si uma boa posição